você sabe lidar com suas emoções? O Café com Quê de hoje tem como entrevistada Suzy Fleury. Ela é psicóloga, mestre e autora do livro Competência Emocional, O Caminho da Vitória. Ela veio a Presidente Prudente para participar da 12ª Jornada de Administração e Ciências Contábeis aqui da UnoOeste. Seja muito bem-vinda, Suzy. Obrigada, é um prazer voltar a Presidente Prudente para esse encontro tão especial. Prazer é nosso. Olha, na teoria de inteligência emocional, fala que 20% do sucesso na nossa vida depende do QI e os outros 80% depende de quê? Do quociente emocional. Na realidade, o Dr. Daniel Goleman, que inspirado nas pesquisas de Howard Gardner, ele chegou a um trabalho reconhecido por Harvard, que na conclusão diz o seguinte, que na melhor das hipóteses, o quociente de inteligência, que é o QI, representa cerca de 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida, o que deixa 80% do sucesso que uma pessoa consegue em qualquer área de realização vem dos aspectos emocionais. Aí a gente fica pensando, puxa, então o desempenho de uma pessoa é fruto do talento, uma predisposição para, mais algumas competências. A competência do conhecimento, que seriam as informações, os fundamentos daquela atividade que ela pratica. A habilidade, que seria a prática, e a atitude. Então, nós estamos falando desse bloco atitudinal. Só para dar um exemplo, se eu tenho João e Maria, formados aqui na universidade, no curso de administração, e que atuam numa mesma empresa, no mesmo departamento, então eu estou nivelando o nível de conhecimento e de prática. Então, qual é a diferença de João e Maria? João está desmotivado, ele tem muita dificuldade de se comunicar, ele é uma pessoa muito introvertida, e com isso tem uma grande limitação em trabalhar em equipe. Maria, motivada, claro, mulher, tem muita facilidade, mas eu já estou estereotipando, né? Capacidade de se comunicar, com isso ela tem uma facilidade muito grande de trabalhar e atuar em equipe. Se a gente perguntar ou refletir sobre quem que terá mais condição de ter o melhor desempenho, já que a gente nivelou o conhecimento e a habilidade, a gente vê que o grande diferencial realmente vem dos aspectos emocionais, desse conjunto de atitudes emocionais intra e interpessoais que refletem no desempenho que aparece nos resultados que a gente obtém na vida. Se você não está satisfeito com os resultados que está alcançando, pode estar na área da inteligência emocional, da competência para usar a inteligência, um grande diferencial competitivo, uma grande oportunidade. E aí nós vamos falar sobre isso. E como que eu consigo ter competência emocional? Existe um programa, né? Inclusive o Dr. Daniel Goleman se refere à alfabetização emocional. O primeiro passo é a gente reconhecer e ter consciência de como é que nós produzimos nossos estados emocionais. Estados emocionais que nos fortalecem para enfrentar a vida e estados emocionais que nos limita em relação às circunstâncias da vida. Então, compreender que quem gera esse estado emocional não são as circunstâncias externas, não são os fatores que ocorrem na vida da gente, mas é como nós percebemos, como nós nos posicionamos diante desses fatores, faz com que a gente assuma o controle e o comando da forma de pensar. Então, quem gera os nossos estados emocionais é a minha cognição, é a interpretação que eu dou às situações, aos fatos que ocorrem no meio e que acabam refletindo no que eu sinto e aparecem no que eu faço ou deixo de fazer. Tendo autoconsciência, nós podemos passar para um segundo degrau. É fazer com que a gente tenha domínio, ou seja, a regulagem dessas nossas emoções. E a regulagem é, coragem é uma coisa boa ou ruim? Depende em que momento, para que situação você está utilizando e em que proporção você está utilizando. Então, o medo. O medo também depende, porque ele é um sinalizador de que, olha, algo pode acontecer de errado. Perigo, perigo. Essa é a sinalização do medo. Então, se você percebe que não é um medo que fisicamente pode causar algum dano, então vamos checar se não tem um medo aí limitador, né? Você trabalhou como psicóloga na seleção brasileira e em diversos times também no Brasil, né? Como que é? Você é uma treinadora, você treina emocionalmente jogadores para um jogo decisivo como da seleção brasileira. Como que é treinar emocionalmente em momentos
tão cheias de ansiedades, decisões tão importantes que às vezes mexe com o país inteiro? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu sou treinadora mental, né? Então nós temos um comandante, que é o treinador geral, né? Geralmente é o técnico da equipe, que vê o desempenho do time num contexto mais amplo, onde pelo menos 4 competências fazem parte desse processo. A competência técnica, que se refere, por exemplo, quando você está fazendo o seu trabalho, você tem que ter conhecimento técnico da sua função. Nós temos uma equipe, né, de profissionais que precisam conhecer a função. Então, a competência técnica, a competência tática, qual é a estratégia do jogo, cada função também tem a sua estratégia. A competência física, força, potência, velocidade no futebol, né? E cada situação de trabalho empresarial, inclusive, exige algumas competências físicas. E a competência emocional, e aí que eu entro. Quais são os fundamentos básicos da competência emocional? Concentração, concentrar no que você tem que fazer. Depois é a motivação. Que motivo você tem para fazer o melhor, né, para o time conseguir o resultado coletivo? A motivação é um motivo pessoal. Não existe motivação extrínseca, diretamente. Você precisa ver Vou dar um exemplo. A água pode ser um motivador só se a pessoa tiver sede. Entendeu? Então, o de fora só motiva, só impacta se a pessoa tiver essa necessidade. Lá dentro, essa vontade. Então, às vezes, a pessoa não quer tomar água, ela quer tomar um refrigerante, um suco, né? Então, você tem que verificar o que ela quer, o que ela precisa, o que ela necessita. Se você identifica isso e você adequa, né, aquela situação de fora, aí você tem um compromisso muito maior e uma força diferenciada. Então, só para eu poder retomar, nós temos então a concentração, a motivação e o controle emocional, que é onde entra a inteligência emocional. Eu saber os princípios básicos e ter a consciência de como eu gero meus estados emocionais, para poder ser capaz, no segundo degrau, de regular e criar estados emocionais fortalecedores. Energia, disposição, entusiasmo, comprometimento, que é uma coisa muito importante, e a gente usa até referências empresariais como Jack Welch, né, que fala que ele aprendeu que o grande diferencial competitivo é uma pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem com energia, com paixão, com comprometimento e utilizando sempre valores, que seriam os princípios morais e éticos para você seguir numa linha correta e não chegar a conquistar a qualquer preço. E aí você vem o quê? Com o que eu chamo o combustível do fazer acontecer, é a competência emocional. Esse pacote que eu vou até além, eu diria assim, é onde nós temos contato com o nosso divino, porque como é que eu faço essa analogia com o divino é o melhor que nós temos em nós mesmos. Então esse divino atletas ficam ciclos às vezes, não olímpicos, 1, 2, 3 Olimpíadas para chegar ao pódio, onde um minuto de glória para você sentir aquela sensação de eu consegui. Inclusive, até eu brinco com o Bernardinho, né, que é o técnico que eu falava para ele, puxa, eu tenho ainda uma lição para aprender com você, que é como é que você vai fazer quando você perder. Até levantei isso vai acontecer, eu quero aprender essa lição. E ele, numa humildade, chorando, num programa de televisão, ele falou assim, nós perdemos o ouro, ficaram com a prata, e a única coisa que eu sei nesse momento é o que eu amo, o que eu faço, e que a melhor coisa a fazer é voltar para a quadra e recomeçar. Eu digo, olha, isso ele não se perdeu como homem. Então ele encontrou o divino, ajudou os atletas a encontrarem o divino, esse momento mágico de você estar no máximo da sua realização, do eu conseguir. E quando porque a gente não conecta com o divino toda hora, né? Não consegue toda hora. E quando ele não consegue, ele vai humildemente, como ser humano, recomeçar. Então é o que separa seres humanos comuns dos seres humanos tão especiais. Esse momento de chegar a concretizar, fazer um sonho virar realidade, né? E quando isso é compartilhado, quando é num time,
parece uma grande mágica, porque é a essência do que é ser humano, porque o humano ele vai recomeçar, ele bota novos objetivos, ele traça novas trajetórias, ele não vive dos sonhos ou das realizações do passado, né? Então, como nós podemos usar o melhor que nós temos, o mais humano ingrediente, né? Que são as nossas emoções. Café com o que para você? Amor, alegria, bondade, generosidade e a fé de que a gente pode chegar sim, porque nós somos feitos para dar certo. Muito obrigada pela sua participação, Suzy. Obrigada a vocês. Você gostou deste programa? Mande sua mensagem para tvfacop@unoeste.br. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.